A história mais importante já contada no princípio, quando ainda não existia o tempo e o silêncio pairava sobre o nada, Deus falou. E quando Deus falou, a luz surgiu, rasgando a escuridão e enchendo o vazio com vida. Colocou o homem e a mulher em um jardim de delícias, onde a comunhão com o Criador era perfeita. E o homem, em sua liberdade, escolheu desobedecer. O pecado entrou no mundo como uma sombra que cobre a luz. O jardim foi fechado, e o homem passou a caminhar longe da presença plena de Deus. Ainda assim, o Criador não abandonou sua criação. Ele prometeu redenção. Escolheram reis, alguns justos, outros perversos. Dentre eles, surgiu Davi, o pastor de ovelhas que se tornou rei. Deus disse que de sua linhagem viria um reino eterno. Davi escreveu canções que ecoariam séculos, salmos que confortariam almas, louvores que tocariam os céus. Um descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. A esperança foi plantada no solo da queda. Isaías falou de um servo sofredor, que levaria sobre si as dores do mundo. Jeremias chorou sobre a desobediência do povo. Ezequiel viu ossos secos ganharem vida. Daniel permaneceu fiel mesmo entre leões. Levanta os caídos, perdoa os arrependidos, renova as esperanças. A cruz ainda fala, o túmulo ainda está vazio, Jesus ainda vive. Todos apontavam para algo maior, a vinda do Messias. E virá como Rei glorioso, com poder e majestade. Um Deus que escreve sua história em cada coração disposto a crer. As lágrimas serão enxugadas, dor cessará, e ele fará novas todas as coisas. Um novo céu, uma nova terra, onde a paz será eterna, e o mal não existirá mais. Ali não havia dor, nem morte, nem medo. Apenas paz, propósito e presença divina. Mas o coração humano se desviou. Eles anunciaram a verdade de cidade em cidade, enfrentaram perseguições, prisões e até a morte, mas não se calaram. O evangelho cruzou fronteiras, línguas e nações. Não veio em glória visível aos reis, mas envolto em panos, deitado numa manjedoura. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Jesus, o Filho de Deus, veio viver entre os homens. Jesus apareceu a muitos, e antes de subir aos céus, deixou uma missão: pregar o evangelho a toda criatura. Tocou os intocáveis, curou os doentes, deu vista aos cegos, fez o mudo cantar, o paralítico andar, e o morto viver. Mas mais que milagres, ele ofereceu perdão. Ele trouxe o reino de Deus aos corações. O céu se estendeu como um manto, os mares obedeceram ao seu limite, e a terra brotou com flores, árvores e frutos. Carregou uma cruz que não era sua, levando o pecado do mundo nos ombros. Foi traído, açoitado, crucificado. O céu escureceu, a terra tremeu, e ele entregou seu espírito, mas a morte não pôde vencê-lo. Ao terceiro dia, a pedra foi removida, e o túmulo estava vazio. Ele ressuscitou. Por meio dele, Deus libertou seu povo com braço forte, abrindo o mar e afundando os carros de guerra. No deserto deu a lei, como direção para um povo livre, alimentou-os com maná, fez jorrar água da rocha, e mesmo diante das constantes murmurações permaneceu fiel. Ele moldou o sol para governar o dia, e a lua para guardar a noite. Ele chamou Noé, e através dele preservou a vida. Chamou Abrão, e prometeu fazer dele uma grande nação. Mesmo sem filhos, Abraão creu, e Deus cumpriu. De seu sangue nasceu Isaac, depois Jacó, e deste vieram 12 tribos. Quando a fome chegou, Deus o su José, vendido como escravo, para salvar sua família no Egito, mas ali o povo se multiplicou e se tornou escravo por séculos. Cada estrela, como um suspiro do Criador, tomou seu lugar no firmamento. Deus então formou o ser humano à sua imagem e semelhança, com o sopro da vida, dando-lhe o dom de escolher, de sentir, de amar. A voz da serpente astuta e mentirosa plantou dúvidas no paraíso. Geração em geração, Deus foi chamando um povo para si. Foi então que Deus chamou Moisés, do meio de uma sarça que queimava, mas não se consumia. O povo chegou à terra prometida. E mesmo assim, voltou a se esquecer do Senhor. Mas o povo se desviou de novo. Os profetas foram enviados com palavras de alerta, de juízo e de esperança. Então, em uma noite silenciosa numa pequena vila chamada Belém, a promessa nasceu. Jesus não veio apenas para ensinar, mas para morrer. A vida triunfou. A promessa se cumpriu. O véu do templo foi rasgado. Agora todos podem se aproximar do Pai. O Espírito Santo foi derramado como fogo e vento no coração dos discípulos, capacitando-os com poder, amor e ousadia. E ainda hoje essa história continua. Deus chama os que têm sede. Convida os cansados a descansar. Transforma corações de pedra em corações sensíveis. Mas essa história ainda não terminou. Ele prometeu voltar. A Bíblia
É uma carta de amor. Uma jornada de um Deus que se importa próxima, que não desiste.